Fernando Henrique Cardoso começa em 1993 como ministro da Fazenda durante o governo de Itamar Franco, quando começa a implantar o Plano Real e logo depois se candidata à presidência da República, em 1994. A disputa aconteceu essencialmente entre Lula, do PT, e Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que ganhou as eleições e governou por 2 mandatos. O Plano Real, principal responsável por sua chegada à presidência, pode ser dividido em 3 fases. Primeira, o Programa de Ação Imediata, que envolveu medidas como o corte de gastos públicos que acabaram com cerca de 6 milhões de dólares a menos no orçamento de todos os ministérios, as privatizações, acreditando que as empresas estatais estavam reféns aos interesses corporativos, e outras medidas com a recuperação da receita e austeridade com o Estado e municípios. 2. Câmbio monetário. Foi implementada a nova URV, Unidade Real de Valor, que serviu de referencial de valores até a desmonetarização do Cruzeiro Real. 3. Implementação do Real. E o Real, moeda vigente até hoje. Programa de Ação Imediata. Popularmente conhecido como PAI, foi o processo de iniciação ao Plano Real. Durante o programa, o governo federal acreditou que para as finanças públicas fossem equilibradas, teria que ocorrer uma total reorganização do setor público. Para isso, adotou as seguintes medidas: redução dos gastos da União, controle mais rígido dos bancos estaduais, saneamento dos bancos federais e a recuperação da receita tributária. As primeiras ações do programa foram o corte orçamentário de 6 bilhões de dólares e o encaminhamento do projeto de lei que limitava as despesas com os servidores civis a 60% da receita. O aprofundamento do Programa de Ação Imediata gerou o Fundo Social de Emergência, FSE, que tinha como objetivo equilibrar o orçamento e os gastos da União. Com o programa de ação, além do aumento de impostos federais, foi criado o IPMF, ou Imposto Provisório sobre a Movimentação Financeira. O Programa de Ação Imediata prometia ser um estacionamento para os preços, garantindo que o governo só gastaria o que arrecadasse. Porém, não passou de um discurso em busca de credibilidade para a nova moeda, já que não houve mudança de regime fiscal. Privatizações. Os motivos que levaram Fernando Henrique Cardoso a privatizar as empresas foram a diminuição da dívida pública, a competitividade das indústrias brasileiras, reunir recursos para expandir certos setores públicos brasileiros, livrar o Estado das atividades deficitárias, atrair tecnologia e financiar o desenvolvimento brasileiro. Mas nenhum desses objetivos foi concretizado, já que mesmo leiloando as empresas, a dívida brasileira se multiplicou. A competitividade entre as empresas aumentou os preços e causou escassez de serviços e produtos, e o dinheiro não foi remanejado para atividades de setores públicos. Além das empresas leiloadas estarem em plenas condições de expansão e não deficitárias, como exemplo Vale do Rio Doce, a qual o lucro era de 1 milhão ao ano, foi vendida por 3,3 bilhões. O RV era uma unidade de referência que variava diariamente em cruzeiros reais e era determinada pela média da variação do mês anterior, do IGPM, da FGV, do IPCA, do IBGE, do IPC e da FIPE. Seu objetivo era restaurar a função de unidade de conta da moeda, regenerando a moeda brasileira. Mesmo a URV também sendo uma unidade de conta, os pagamentos e movimentações bancárias continuavam sendo feitas em cruzeiros reais.